Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael. Vamos falar sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, o finalista da Taça Libertadores da América. Cara, há exatos 3 anos nós estávamos na reta final da Série B 2021. Aí veio final de 22, final de 23 e agora estamos no final de 24. Nossa nova realidade, depois de 3 anos quase cravados, é que nós saímos de uma boa arrancada aqui da Série B, brigando por título da Série B, para brigar por título da América e também, não podemos esquecer, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Cara, quem diria, né? Quem diria? As glórias vieram no Botafogo e falaram: oi, sumido, você por aqui, quanto tempo? Agora, meu irmão, vai ser todo ano, tá? E ó, tem aqui ESPN, tem o Jogo Aberto, tem RJTV, tem muito pra você que é viciado no Botafogo e tá sedento de informação sobre o glorioso nesse pós-classificação histórica, a primeira vez na nossa história de 120 anos que a gente chegou na final de Libertadores. Então, rapaziada, sem mais delongas, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no canal Notícias do Fogão, a casa daquele cara que quer se manter bem informado sobre o glorioso o tempo todo. Então, rapaziada, bora pro vídeo. Primeira vez na história, Botafogo tá na final da Libertadores. E a torcida, claro, né? Foi a loucura com a classificação. Vamos ver. Lá no alto, o Cristo Redentor abençoou a noite mágica do dia 30 de outubro de 2024. Na sede do Botafogo, em General Severiano, milhares de torcedores acompanharam a história sendo escrita. O placar era favorável, 5-0. Mas isso aqui é Libertadores, amigo. Aí tem que ter emoção. Depois que o juiz apitou, só festa. A tão sonhada final da Libertadores virou finalmente realidade. Muita gente que saiu de General Severiano já tinha um destino certo. Classificação inédita e inesquecível que fez a torcida vir receber o Botafogo de madrugada. Às 4 da manhã já tinha torcedor por aqui no Galeão, no retorno do time ao Rio de Janeiro. Aí não tem como dormir. Como é que dorme com um barulho desse? Não, aqui não dorme! Não dorme! Vou campeão, não dormi e nem vou dormir. Só vou dormir quando o Botafogo for campeão. Se tu for campeão, dorme só ano que vem! Não tem como deixar de estar aqui nesse momento. É virar a noite, é sair daqui direto pra faculdade, direto pro trabalho. Não tem como. O voo que saiu de Montevidéu teve um atraso de quase 2 horas. Aí deu tempo de descansar um pouquinho, ali mesmo no chão do aeroporto. A gente estava na porta da nossa faculdade, a gente saiu, a gente viu as quartas lá, a semi lá, aí a gente falou, tem que ver a semi, não, cara, a gente viu a oitava, a quarta, e a gente falou, tem que ver a semi também lá. Aí Mas estudaram antes, né? Claro. Só saímos quando terminou a aula, a gente... Após pegar a chamada, o desespero do John levar um cartão amarelo tomava nossas mentes, nada passava além disso. Mano, pai, você vai levar taca lá em Buenos Aires, meu pai é galo, a gente vai junto. A construção dessa história da Libertadores vem com muita luta, muita coragem. É uma história escrita com muita coragem dos jogadores, dos torcedores, então não tem como. A Giovana acordou cedão, fez cartaz com o nome dos jogadores, tudo para ver os heróis da classificação. Eu quero ver o John, o Igor Jesus, o Luiz Henrique, Matheus Martins e também quero ver o Alexander Barbosa. E ela viu todos eles. Muitas fotos, abraços, todo mundo queria registrar esse momento. Um dos mais aplaudidos foi o técnico Arthur Jorge. Muito feliz, muito. Nada ainda está definido, temos a final para disputar. Então esperamos fazer um bom resultado na final e no final a gente comemora. Olha aqui, acho difícil encontrar um botafoguense que tenha dormido essa noite. A comemoração invadiu a madrugada, continua de manhã. Sabe lá quando vai parar? Há muitos anos que eu não me sinto assim tão pleno, feliz da vida. Por tudo mesmo. Dormiu feliz? Feliz. E acordou como? Vai feliz ainda. O botafoguense dormiu pouco e acordou em clima de comemoração. O Michel nem fez esforço para escolher a roupa para trabalhar. Amigo, hoje não tinha como vir trabalhar com outra roupa senão essa, né? Verdade. Esse ano nós vai levar, hein? Esse ano é pra frente.
O Jossi nem trocou de roupa. Tava com a mesma camisa que usou para assistir a partida de ontem à noite. Era mesmo assim que eu estava vendo o jogo, era a mesma de ontem. Na barraca dele, os produtos do Botafogo hoje estavam mais caros. Quanto tá o do Botafogo hoje? O Botafogo hoje tá 25, o Flamengo tá 20. O Flamengo tá mais barato? Mais barato, o Botafogo é mais caro porque tá na mídia. Foi só ver o botafoguense feliz que torcedores de outros times cariocas chegaram para participar da conversa. Eu sou vascaíno, vou ligar o secador. Já tá... A conta de luz vai vir cara, mas vai vir cara, a conta de luz vai vir cara, pode cobrar, hein? Vai dar Botafogo? Não, Atlético. Tô torcendo pra ele, tô torcendo meu amigo aí, ele merece, tem quase 80 anos, nunca viu ser Libertadores, nunca foi campeão da Libertadores, dá essa moral a ele, ele merece. Torcida contra ou a favor, nada abala o seu Jossi. A festa vai ser muito boa aqui, vai ser o Lago da Carioca. O pessoal vão fazer a festa nossa aí. Encontrei esse botafoguense aqui que tá sem a camisa, né? Usou ontem, como é que é? Usei ontem, eu tô sem a camisa que o patrão não deixa. Ele é flamenguista, não tem como, né? Tem que seguir a ordem do patrão, senão não dá ruim, pô. Já deixou pra lavar, então? Já deixei pra lavar pro próximo jogo, né? Agora, haja coração pra aguentar a partida decisiva no dia 30 de novembro contra o Atlético Mineiro. O seu Deneval que o diga. Pois é, a gente tá correndo atrás disso, já falei até com o cardiologista. Aí ele falou, rapaz, você é maluco, não faça isso não. Eu falei, doutor, o senhor vem falar isso pra mim? Falar isso pra minha paixão, né? Pra minha vontade. Essa ninguém tira, meu camarada. Vou falar com o Everton Guimarães pra saber qual é a expectativa dele agora, confirmado. Ui! É isso? Confirmado que o Botafogo é o adversário do Galo, todo mundo já sabia, mas agora é sacramentado, oficial. E aí, tá com medinho, Everton? Pode tirar a máscara, pode tirar a máscara. Não, Renata, não. É o que eu tenho falado sempre aqui, que é a questão da soberba, né? Os coleguinhas aí, parece que a soberba do Dedê e do Sgabin passou para os demais, né? O Capelanes não baixa a bola, não disputa mais nada, luta contra o rebaixamento, aí falou que o River é o pior dos últimos tempos, foi primeiro geral na primeira fase da Libertadores, mas agora que o Atlético tirou os caras 2 vezes, não perdeu nenhum jogo e não tomou nenhum gol dos caras. Né? É o River, mas agora que o Galo passou, pior, o Galo não tá jogando tudo isso, mas tá na final, melhor geral até agora, né? Nessa final aí, passou por todo mundo, inclusive pro melhor, que era o River, tá na final. O Botafogo no Brasileiro, indiscutivelmente o melhor futebol. Eu acho que é a igualdade absoluta de condições, Renata, porque pesa muito por Botafogo, né? A campanha no Brasileiro, mas joga num piso que favorece ao Botafogo, só que agora na final ele não vai ter isso que favorece. Agora, tem Luiz Henrique, tem Igor Jesus, o trabalho do Arthur Jorge é muito bom, o time é muito estável e do meio para frente é uma potência absurda. Agora, o Atlético é muito equilibrado e tem um treinador que hoje faz o melhor trabalho do futebol brasileiro. Então, a gente precisa pesar isso. É um jogo só. Os 2 times têm jogadores muito decisivos. Acho que o Atlético tem um treinador que faz o trabalho um pouco melhor, de mais variação. Então eu imagino que o Atlético ganha em algumas coisas e perde em outras, né? O potencial do Luiz Henrique é um negócio escandaloso. E se a gente analisar o que foi investido para cada time, para que ambos, SAFs, aliás, as 3 SAFs, né, nas finais, né? Botafogo, Cruzeiro e Atlético, para que o Botafogo também chegasse, foi o alto grau de investimento, porque o Textor meteu lá mais de 350 milhões para contratações. Então veja você que é um elenco realmente irretocavelmente muito forte. Igualdade de condições, chega 50-50 e sem muretar, a verdade é essa. Mas os caras estão fortes, hein? Os caras estão fortes e focados no título. Capelanes, tem favorito aí nessa disputa brasileira de final de Libertadores? Eu não fico nunca em cima do muro. Tivesse que falar, vai. Tamanho também. Pra não deixar assim. Coitado do muro. Eu não vou deixar 50-50. O muro não aguenta, Dedê? Claro, o tamanho daquele essa. Deixa pra lá. Calma. 50-50 eu acho que não. Eu colocaria o Botafogo um pouco à frente. Por quê? Vem cá. O Botafogo tem uma consistência... Eu não, tô com medo. Oi?
Você falou vem cá, eu não, tô com medo. Como assim? Botafogo, cara. Você falou claro vem cá. Sim, vem cá, vou falar um negócio aqui. O Botafogo não pratica o melhor futebol do Brasil? Pratica. Sim. O Botafogo não tem um trabalho consolidado pelo Arthur Jorge. Se você for colocar na métrica aqui, o próprio gordinho de Minas estava pedindo a cabeça do Milito no meio da temporada. Isso é Aí agora já mudou, virou o Mourinho, Isso é verdade, virou o Guardiola. isso é Não é? Tô mentindo, Isso é verdade. não. Então, se você for analisar com vocês, eu adoro fazer o pau a pau, 1x1, tete a tete aqui. Se você for colocar na métrica, o time do Botafogo é melhor que a equipe do Atlético Mineiro. Mas joga fora do tapetinho. Igor Jesus não jogaria no Galo hoje. Luiz Henrique não jogaria no Galo hoje, por exemplo. Me arrisco a dizer que o Hulk jogaria no Botafogo. Mas a maior parte dos atletas do Botafogo jogaria hoje no Atlético Mineiro. Então, pra mim, o Botafogo é favorito porque tem um time melhor. Sgarbi. E aí? Pra mim, o Galo é um time muito mais copeiro do que o Botafogo. Mas o quê? Copeiro. Pra mim, demonstrou nessa temporada também que é um time copeiro, aguerrido nas Copas, nas competições. Contra o River Plate. O River, é o que eu falei ontem, o River teve diversas finalizações, mas não foi efetivo. Porque o Galo soube ali também controlar a pressão, enfim. E eu gostei bastante do que vi. Ele ainda tá tentando corrigir o que ele falou. Não é corrigir, é que se você tem um QI um pouquinho elevado, você desculpa, entende. me chamou de burro, mas beleza. Perdão pelo meu comentário, foi um pouco, mas eu tenho um pouco. Liga no clubinho da Luluzinha. Ui. Mas pra mim, o Galo se mostrou nessa temporada um time aguerrido, um time copeiro. Então eu vejo o Galo um pouquinho à frente, apesar de que é uma final muito... É um jogo só, né, Rê? É um jogo muito parelho. Quando você tem a ida e a volta é diferente, a estratégia, como você lê esse confronto. Agora, uma partida em território completamente neutro, não é? Vai ser tudo na Argentina, eles esperavam que o River estivesse lá, não aconteceu. Agora é Botafogo e Galo. E pra você, Ronaldão, sem ficar em cima do muro, sem pensar duas vezes, quem é o favorito? Eu estava aqui vendo a escalação e veio, sabe, aquela luz assim do além falando Rames. O Rames Meu não tá Deus, nessa ele não competição. esquece. Não, o Rames só tá na seleção da Colômbia. Isso, No só lá resto na ele não quer Colômbia. saber. E no time dele também não joga. A verdade é uma só, pelo que a gente viu agora nessa reta final das duas equipes, da entrega dessas duas equipes, na minha modesta opinião, mesmo não gostando e nem entendendo nem um pouquinho pro Galo, vai pros pênaltis isso aí, velho. Tá com Eita! cara. Sabe por quê? As duas equipes estão chegando, vai ter mais 30 dias. Aí é Everson e John. Então, aí vai ter mais 30 dias. Eu sei, Ronaldo, 30 dias pode mudar muita coisa. Pode mudar muita coisa. E no dia 20 de novembro tem Galo e Botafogo em Minas. Será que eles vão para os times também todos juvenis, sub-15? O Botafogo, se tiver ainda liderando o Brasileirão, não vai poder entrar com o time reserva total. Isso, menino. Você é babado. E nem 4 dias antes contra o Palmeiras. É verdade. E vai ser dali que vai sair o campeão. Que é uma vergonha o calendário também, né, gente? Isso é uma vergonha, né? A verdade Pois é, a Libertadores é definida por brasileiros, a Sul-Americana também pode ser definida por brasileiros. E aí ninguém pensa nisso. É o ônus de quem é competente, né? Você chega em todas as finais, você tem jogo a cada 3 dias. O Sgarbi falou que o Galo é mais copeiro, mas o Botafogo tirou o Palmeiras, tirou o São Paulo, ganhou uma casca. Fez 5-0 no Penharol, então, assim, faz a melhor campanha desde 2012. Eu acho que o Galo, realmente, o mata-mata do Galo é muito bom, é muito competitivo. Só que a gente está falando, você lembrou aqui, Renata, é um jogo único, é um jogo único em que as coisas se equivalem mais. O Galo tem uma estrutura de marcação muito boa e o Botafogo joga um futebol muito intenso, né, cara? Vai ser um jogo espetacular. Eu acho que tem uma leve vantagem para o Botafogo, pelo jeito de jogar, pela potência que tá hoje o Botafogo. Exato, mas o Galo, cara, Tire-me uma dúvida, por favor, Renata. Fica em cima do muro, irmão. Ouvindo o Chico, com a explanação do Chico, tire-me uma dúvida, por favor, minha Renata. O Arthur, técnico do Botafogo, já está, assim, praticamente ao mesmo nível que Abel Ferreira? Ou já passou? Porque estão chamando ele lá no Rio de Janeiro de Jorge Jesus do Fogão. Agora, se ele conseguir ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano, dá para comparar com o Jorge Jesus, que ficou muito pouco tempo, não continuou a sua carreira aqui no Brasil, aí sim, aí ele pode se comparar. E se ele perder 2 mundiais, ele empata com o Abel? Não, porque se ganhar essa Libertadores, está garantido naquele Super Mundial também, né? Aí, ó. Dedê, o Botafogo é favorito? Super Mundial aí vai pra passear. O quê? Os times brasileiros? Então vai continuar assim, solta, negão! Não tem conversa. Os europeus não gostam desse Super Mundial aí que você tá falando aí. Mas os europeus estão querendo... Mas é que esse é de 4 em 4 anos, gente. Esse é de 4 em 4 anos. Vai continuar assim, então, Chico. 32 times. Olha lá, os caras não queriam jogar, né? Só que assim, quem ganhar a Libertadores enfrenta o Real Madrid, né? Aí, ó. Só isso. Vai continuar assim, ó. Escuta, ó.
vai continuar O Chico lembra bem como é que é Real Madrid, né? Cristiano Ronaldo. Mas cheguei lá, Eu né? lembro só do Barcelona. Mas cheguei lá. lá. Do Barcelona. Não, e a desculpa do Ronaldo só fica nessa daí também. Já Mas tá quer que eu faça o quê? Vocês não têm mundial, velho. Era a copinha, ele já perdeu a copinha. A copinha a mamãe já comprou. Mundial é difícil comprar, velho. Ô, Everton, ó, agora vamos ver se você vai ficar mais tranquilo ou nervoso. Seu palpite para Racing e Corinthians hoje. Foi muito feio de insinuar coisas que não aconteceram para justificar toda a tensão que o Peñarol alimentou na segunda e na terça-feira em Montevidéu. O Rafa tá lá, sabe, 9 fora, a brincadeira da praia, ele acompanhou muito bem, porque a tensão de uma semifinal ela pode existir. O que não pode existir é você alimentar a tensão a partir de mentiras, a partir de uma narrativa fantasiosa, porque o que se viu ontem era quase uma defesa institucional pedindo a soltura dos anjos. E uma narrativa que tem muita gente comprando. Uma narrativa a gente viu essa narrativa está indo América do Sul fora. E é muito cuidado com quem alimenta ela. Então é bom deixar muito claro. E o Botafogo foi para lá para se proteger. Se protegeu, se classificou. A vaga é histórica, tem que ser celebrada assim, que se celebre a vaga, porque o confronto não é só o duelo de ontem, o confronto são 180 minutos. O Botafogo chega muito bem para essa final, Edu. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, até para você trazer o ambiente. A gente, quando faz a cobertura de um clube ali no dia a dia ou nas decisões, acompanha ali movimentações de bastidores, como é que está o trabalho e até o nível de confiança, né, no trabalho do Botafogo diário? Ou seja, eles também têm esse olhar, a diretoria tem esse olhar do tipo, pô, a gente realmente tá mais cascudo, esse ano tem mais opções, o elenco tá mais forte, incorporou, é um Botafogo que chegou para ficar. Como é que é a conversa aí? A gente percebe uma coisa muito, muito clara em relação a esse Botafogo de 2024. Um Botafogo preparado para viver uma perspectiva diferente que desafia até uma certa cultura, digamos assim, da parte histórica do clube de algumas décadas para cá. Inclusive, ontem a gente conversava no UFC, eu e a Roberta Barroso, com o Alessandro Brito, que é o profissional responsável pelo Red Scout, quem é o que comanda o mapeamento incrível que o Botafogo faz no mercado global, não só no Brasil, como principalmente fora dele. Ele até falava, inclusive, que o Botafogo tem pontos estratégicos, profissionais designados para acompanhar especificamente o Campeonato Argentino, Campeonato Uruguaio, Colombiano, Equatoriano. O Botafogo tem essa rede, né, muito bem montada e, por isso, não só faz investimentos grandes, pontuais no mercado, com as oportunidades econômicas, como também em cima de jogadores que se apresentam livres para transferências. Então, o que a gente percebe é essa história de quebrar o retrovisor. O Botafogo quer muito ganhar um título e sabe que precisa ganhar um título. Você conversa com os profissionais do clube, você conversa com os dirigentes. Ontem, inclusive, tivemos uma feliz coincidência de almoçar no mesmo restaurante aqui em Montevidéu, no qual estava o do Césio Melo, presidente do Associativo. O Botafogo tem eleição esse ano, do Césio já tem uma reeleição, não pode se candidatar. A eleição está marcada, inclusive, para o dia 18 de dezembro, que é a mesma data da final do Mundial de Clubes, né? Então, assim, o Botafogo quer mexer até nessa data, porque pode, ganhando a Libertadores, evidentemente, estar na final do Mundial, mas o fato é que, conversando com as pessoas, a gente consegue pescar um pouco dessa iniciativa, desse sentimento de fazer de 2024 um ano disruptivo. Ganhando uma Libertadores, ganhando um Brasileiro, quem sabe até as duas competições, o Botafogo quebra aquela imagem que se pulveriza de que é o time do quase, de que é o time que não conquista, que batalha, 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 e algo acontece no final e a conquista não vem. O Botafogo está muito convicto das suas metodologias para que esse ano a história seja bem diferente. A gente percebe essa preocupação. Embora a intenção seja, como eu falei, quebrar o retrovisor, ele continua ali. O retrovisor existe, veladamente ele existe. Arthur Jorge odeia quando se fala sobre isso, mas ele existe. E ele tanto odeia porque a gente tem convicção em afirmar que esse assunto internamente, em algum momento, ele é falado. E aí ele precisa externamente soterrar essa iniciativa da opinião pública para que isso não contamine quem são os remanescentes do ano passado. E eu confesso a vocês que eu acho essa uma grande atitude protetora de todo um trabalho. Então é um Botafogo disposto a uma nova história. Há sim uma grande sintonia neste sentido. E, como diria Kleber Leite, a quem eu muito respeito como um grande homem de comunicação que foi durante anos na Rádio Globo, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, como repórter e apresentador, eu tenho o sentimento que o Botafogo levanta pelo menos um dos dois canecos, se não os dois, em 2024, Edu. É o feeling, daqui a pouco eu vou chamar o Zupac e também o Birner, que estão no El Cilindro, onde vai ter o Corinthians hoje, o Corinthians vai ganhar. Edu, o Corinthians vai à final. Agora... Para passar pro Burro, eu vou passar pro Burro e para a Nath também. O que o Rafael traz, porque no final do ano passado, quando se colocou em dúvida a capacidade do Botafogo de se manter
nas disputas que ele se colocou já no ano passado por conta daquele baque emocional, todo o debate interno, que muitas vezes era evitado de ser levado para fora até pelo momento de questionamento, tinha uma pré-Libertadores pela frente, onde não adiantava nada, por exemplo, você contratar um Luiz Henrique e não passar por uma pré-Libertadores. No final do ano passado, o papo um pouco já era esse, né, Rafa? O Rafa sabe, o Rafa acompanha o dia a dia lá no Rio. Perder esse título para o Palmeiras, o fundamental é recolher os cacos. Do ponto de vista psicológico. Assimilar. Porque estaremos na briga novamente. Muitas vezes, em muitos anos próximos. Não era aquela coisa do golfinho, né? Que vai, faz uma gracinha, volta e afunda. Então, tinha essa sensação de que precisava se manter muito mais forte psicologicamente, porque a briga por título chegaria. E, claro, você tem o direito de duvidar, até porque por tudo que envolvia a história recente do Botafogo e o ano passado. Mas acho que o principal é que o Botafogo se colocou nesse ano, não só como um golfinho que vai ali e faz a graça de novo. Hoje o Botafogo disputa duas frentes. E diferentemente do Galo, que também disputa duas frentes, mas são duas Copas, ele disputa uma Copa e uma frente onde ele se mostra muito consistente, que é o Campeonato Brasileiro. Bom, diga, Nath, só para chamar eles lá. Chama ele, né? Tem uma fala do Textor que ele até comenta, né, numa das entrevistas, se o Botafogo ia ser campeão esse ano ou não, da expectativa dele, e ele comenta, né, ele fala, nós estamos trabalhando para tornar o Botafogo um time que vai brigar sempre. Se vai conseguir nessa temporada, a gente não sabe. Se vai ser na próxima, a gente não sabe. O que a gente trabalha é para tornar o Botafogo um time que vai estar sempre ali brigando com os times. Até pouco tempo atrás era Flamengo e Palmeiras brigando pelos títulos, né? O Atlético, como disse o Pedro, teve lá, beliscou umas taças, aí depois tem uma queda de produção, uma queda de consistência. Então, acho que esse é o importante. É quando você cria uma rotina, né? Não, mas um ambiente em que você torna aquilo normal. O que agora é a normalidade é brigar por título de uma forma em que você tem investimento, organização, planejamento e não só dinheiro. É isso que a gente vem falando há algum tempo aqui. Vai criando rotina. Daqui a pouco eu vou ouvir o Rodrigo Bueno também sobre esta fase do Botafogo e o jogo. Exato. Mas eu vou chamar uma dupla que, aliás, o Zupac falou, o Botafogo seguiu e está voando muito bem. Porque o Zupac tem uma frase muito bonita que é o voo da galinha. Ele fala que é um voo curto, que já caiu. E o Zupac, tá tudo bem contigo? O Birner também. Vocês estão no El Cilindro. O trabalho está seguindo por ali. Tô preocupado com esse sol aí na cabeça deles aí, ó lá. Olha como é que tá brilhando, ó. Olha só. Tudo passaram bem, proteção, né? Mentes brilhantes, né, Bubu? Mentes brilhantes. Exato. Olha aí, tá ouvindo o que ele falou? Mentes lustrosas. Você ouviu o que ele falou, né? Mentes brilhantes, eu concordo. Não fique mentes brilhantes. Agora é sério, estão passando Só brilham as mentes que merecem brilhar, meus amigos. Exatamente. amigo. Graças a Deus. Vocês estão bem? Você se cuida, Zupac. E Birner. Passou no Birner também, né? Vocês estão no El Cilindro? Exatamente, Edu. Boa tarde a você, boa tarde Rodrigo Bueno, Nath, Pedro Ivo, boa tarde a Fã de Esportes, boa tarde grande Vitor Birner. Boa tarde. Estamos em uma das casas mais lendárias do futebol sul-americano, né? Sem dúvida nenhuma. Estádio do Racing, cumprimento a todos no estúdio, aos fãs e às fãs do esporte. É um estádio grande, é um estádio no modelo mais antigo, né, com um futebol mais oitentista, noventista, né? Eu gosto, né? Eu gosto. Eu acho que quando o futebol é pertencimento, ele tem mais vida do que quando o futebol é dinheiro. Não que o futebol não possa ter dinheiro, mas o dinheiro não pode engolir o pertencimento. Mas essa não é uma discussão. Perfeito. A certeza é que os ingressos estão esgotados desde terça-feira. O ambiente aqui vai ser bem intenso para a equipe da casa. O Corinthians individualmente é melhor, mas aqui tentar achar algum favoritismo, seja por conta do ambiente, do Racing jogar em casa, seja porque o Corinthians individualmente é melhor, é tentar adivinhar o que não dá para adivinhar. E assim, o Corinthians vai tentar aqui fazer o que o Botafogo já fez, que é chegar à final. Vocês estavam falando do Botafogo, eu acho muito interessante como o Botafogo ele está se encaminhando, ou já se encaminhou, para se tornar o exemplo perfeito para quem quer defender o modelo administrativo empresarial, a SAFs, né? O Birner já falou muito sobre isso no Linha de Passe várias vezes, que SAF não é solução, né? É um dos caminhos. Exato. E que pode ser bem ou mal feito. Eu acho que o Botafogo está caminhando no curto prazo desse projeto, e a classificação para a final carimba isso, para ser um modelo de boa administração. E é curioso porque
A gente tem essa percepção, mesmo o Botafogo passando por algumas turbulências, não propriamente da administração, mas do olhar sobre a figura do John Textor, né, que foi uma figura que recebeu muito, caminhou muito mais para o lado polêmico do que pela análise administrativa, pelo seu próprio comportamento. Teve o episódio do ano passado, que também gerou algum tipo de olhar para o projeto do Botafogo, mas a maneira como a equipe, em 2 anos desse projeto na elite, consegue estar nas primeiras colocações. Ano passado não rolou. Esse ano tá brigando pelo brasileiro e carimba a vaga na final da Libertadores. Com esse nível de campanha, eu acho que é uma chancela de que, como a parte de todas essas discussões, o trabalho da porta para dentro, ele é muito bom. E é indiscutível o olhar para o Botafogo como um legítimo finalista da Libertadores. Eu acho que o modelo da SAF do Botafogo, ele vai ser comprovado de maneira positiva ou não no médio e longo prazo. Fato. Esportivamente é óbvio que ele já é um sucesso. O Botafogo sem a SAF não estaria aqui. Nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Né? A gente não tem certeza nem se o Botafogo estaria na primeira divisão do futebol brasileiro. Só que é um clube mítico, um clube histórico, é um clube com muita contribuição para a seleção brasileira, é um clube glorioso, como o John Textor gosta de falar e como a torcida sempre fala, e tudo isso atraiu o investimento de alguém que quer ganhar dinheiro e resultados no futebol. Os resultados estão vindo. Eu até acho que ano passado a perda do título foi atípica pela abertura de pontos. Porém, a abertura de pontos no primeiro turno não tinha a ver com a equipe que o Botafogo montou. Acho que até eles, de alguma maneira, se surpreenderam com o que aconteceu. Todo mundo se surpreendeu. E eu acho que atrelar o ano passado a esse ano, fazer qualquer tipo de ligação, para mim é alguma coisa completamente sem nexo. Sem nexo, porque se você pegar e falar, olha, o Botafogo entra com a pressão de anos sem título, com a pressão da recuperação, com a pressão do investimento, com a pressão do peso da camisa, perfeito. Agora, o time do ano passado era um time razoável. Era um time razoável, que sucumbiu de uma maneira impressionante, porque era razoável, porque não conseguiu lidar com a dificuldade e porque não conseguiu lidar com todas essas outras coisas que eu falei. A pressão do investimento, os anos sem título, o peso da camisa. Esse time do Botafogo, desde a montagem do elenco, ele começou forte o ano e depois da chegada de mais jogadores, Almada, ele ficou muito forte. Muito forte. Então, se o Botafogo perder os 2 campeonatos, o que não é a minha aposta, não terá nada a ver com o ano passado. Nada a ver. O ano passado acabou. Sim. Acabou. Agora o Botafogo é uma outra equipe, cada vez mais forte, e chega com o time mais pronto de todos para a final da Libertadores. O Atlético tem chance de ganhar, é um time também muito forte. Em um jogo só, principalmente, né? Exatamente. Se fosse 180, acho que essa vantagem do Botafogo seria mais visível, O Botafogo né? tem uma pequena vantagem. Concordo. Uma pequena vantagem, e no Brasileiro também tem uma pequena vantagem. Vamos ver se o calendário e até a final da Libertadores, o jogo do Palmeiras contra o Palmeiras, poucos dias antes, se tudo isso não vai jogar contra o Botafogo. Bom, e você vai mandando vídeo pra gente, vai participando, mande seu vídeo, eu quero saber a sua opinião sobre a decisão da Libertadores, recados a integrantes, doces ou travessuras, fale sobre a Sul-Americana também. Ô, Nath, qual que é o número, Nath, já que eu perdi o meu cantador de número, ele está na Argentina. Ele tá lá, aliás? Sem data pra voltar, ele disse que tá muito complicado pra voltar. Diga, Nath. 11 96195 9108. Repita. 961959108. O pessoal que não vai de vídeos. Pra Bragança, volta no mesmo dia, nunca tem problema. Mas vai dar certo. Vai. Gente, eu quero... É sexta que vem. Isso. Não, já mandei recado lá pro pessoal do sindicato. Ô, Bubu, você sabe... Tem Assunção, né? Que o Botafogo... E aí eu vou fazer essa pergunta pra você, eu quero que o Rafa também responda. O nosso querido Praiano, qual é o melhor jogador do Botafogo nessa temporada? Porque o Zupa lembrou bem, o Birner, o Pedro e a Nath sobre investimentos. Tem Luiz Henrique, tem Almada, Igor Jesus. Sem pipocar, que eu sei que você não pipoca. Qual é o melhor jogador do Botafogo nesta temporada? Rodrigo Bueno. Valendo! Pela minha característica individualista e de fazer fumaça, eu vou ficar com o Luiz Henrique. O John foi muito surpreendente, hein, seu palpite. Não, mas podia ser o Almada. Não, podia ser o Igor Jesus, seleção, centroavante. Temporada. O Igor Jesus talvez seja a revelação, entre aspas, assim, né? Um cara que muita gente não esperava e ele tá entregando muito, foi pra seleção. O Luiz Henrique, desde a chegada dele, se esperava um jogador para fazer a diferença. E eu acho que ele tá fazendo. O foi mais caro ainda, né? Foi, então. Mas assim, o John, por exemplo, tá indo muito bem. O Arthur Jorge chegou a pedir o John na seleção. E falando em Arthur Jorge, podemos ser mais um técnico europeu campeão da Libertadores, né? Era uma exceção. A gente tinha lá o Mirko Josic, campeão com o Colo-Colo, começo dos anos 90. Aí o Jorge Jesus quebrou esse tabu.
Aí o Abel Ferreira ganhou e agora a gente pode ter de novo um português, o que era uma coisa muito incomum. É um retrato também dessa globalização do nosso futebol. Como estamos importando, se não for um português, vai ser um argentino por time brasileiro, que é o Milito, né? Mas o Botafogo, hoje, ele não é uma estrela solitária. Não. Ele é uma constelação. Olha só. Então a gente olha para o poético. Botafogo. Exatamente. A poesia faz parte do meu ser. Poesia faz parte do meu ser. Eu gosto de prosa também, mas a poesia deep inside. Você gosta de prosa? Nunca percebi isso. Não, tá vendo a ironia? A ironia fina. Do meu conterrâneo de bom sucesso, Rafael Marques. Ô, Rafa, agora a gente fala... O homem queria ter nascido no Rio. A torcida, ela tem os seus preferidos, tá? Mas você tem uma opinião sobre qual é o melhor dessa temporada pro Botafogo? É o Pantera. Olha só, tem vontade de me beliscar, porque eu vou falar um negócio que eu não gosto muito aqui nesse programa. Eu concordo com o Rodrigo Bueno. É complicado falar mas a partir do momento que você chega de tênis e meia na praia, meu amigo, você tá aliadíssimo com o Bueno. Tênis e meia na praia, meio, não tem chance de dar coisa certo. meio zoada aqui, os miolos, né, cara? Pois é, mas sim, concordo. Embora é preciso dizer o seguinte, não dá para esperar que o Bastos, por exemplo, faça tecnicamente o que o Luiz Henrique faz. Não dá para esperar que o Gregory tecnicamente faça o que o Luiz Henrique faz. E a pergunta sua, Edu, foi sobre temporada. Então, assim, destacando que o início dele foi claudicante, e foi, como temporada, para mim, é o Luiz Henrique. Mas, numa linha de corte recente de pelo menos uns 45, 50 dias, o jogador que mais contribui para o coletivo do Botafogo é o Thiago Almada. Embora as estatísticas joguem em favor do Savarino. Ou seja, a gente cita vários jogadores. Para mim, isso é a maior prova cabal, incontestável, de que é um modelo de futebol bem coletivizado. E que você tem, sim, alguns destaques, mas o que realmente se impõe é o modelo coletivo. Mas... não espalha não, mas eu concordo com o Rodrigo Bueno. Tá. Não precisa ter vergonha, não. Isso tudo, a gente está falando de Castro ali. A gente está falando de jogadores que de fato se destacaram, e tem ainda mais um que poderia ter se destacado o ano inteiro, que é o Júnior Santos, que começou a temporada como um raio, né? O começo de Libertadores do Júnior Santos foi impressionante. E assim, é claro que os jogadores são bons, mas quando você vê vários jogadores do ponto de vista individual se destacando, é porque o trabalho coletivo também se destaca. Para mim, o Luiz Henrique não só é o melhor jogador do Botafogo, como há uma briga feroz com o Estevão para o título de melhor jogador da temporada no futebol brasileiro. Eu concordo totalmente com vocês, para que se a temporada tivesse terminado, o jogador seria o Luiz Henrique, pelos resultados, porque o Botafogo passou, o Palmeiras não passou nos torneios em mata-mata, então isso faria a diferença. Eu concordo contigo também que o Estevão é outro grande destaque da temporada. Também concordo com o Rafa, porque nos últimos tempos o Almada tem feito muito a diferença, mas o Savarino é um jogador que também é essencial para a equipe, ou seja, é uma equipe muito coletiva. Eu só discordo do Bubu quando ele diz que o Luiz Henrique é individualista. Perfeito, né? Tem que Como discordar isso aí. Eu acho que o Luiz Henrique é um jogador que resolve individualmente, mas também joga bastante pro coletivo. E o melhor jogador do Botafogo da temporada também é demais, hein? Vai ser definido provavelmente na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro com quem se destacar mais no final, porque infelizmente no futebol, eu falo infelizmente porque eu gostaria que não fosse assim, mas também ser assim, tudo em paz, o Júnior Santos, que foi essencial e se machucou na construção da temporada, porque com o que ele fez lá no começo, quando o time ainda não estava pronto, né? Quando ainda não havia os reforços. Ele pegou a herança, até porque ele estava no passado, mas ele viveu o time que ainda se livrava de todos os estigmas. E nessa hora ele resolveu os jogos. Fez muitos gols, estava jogando demais. Ou seja, se o Botafogo for campeão da América, ou mais realista, o fato do Botafogo estar na final da Libertadores passa muito pelo que o Júnior Santos fez no momento mais difícil do time na temporada, mais complicado, difícil a palavra errada, talvez a final da Libertadores, mata-mata são os jogos mais difíceis, momento mais complicado diante daquilo que o Botafogo vivia do ano passado, mas hoje, daqui um mês eu não sei quem. Hoje, se a gente tiver que apontar o melhor jogador da temporada do Botafogo, e a melhor contratação do ano no futebol brasileiro é o Luiz Henrique. Bom, eu tenho que liberar o Rafa, porque... Vai dar um tibum, né? Todo mundo concorda comigo, você tá vendo? Rodou, foi pro Uruguai, foi pra Argentina e todo mundo concorda comigo. Mas pelo amor de Deus. Você também... Imagina quanto? É 2. Aí todo mundo diz que é 2, é obviedade, todo mundo concorda comigo. Ô, Rafa, eu tenho que te liberar, porque a informação que eu tenho é que você tem aula... Muito obrigado. Você tem aula de...
aquele esqui. A água aí é fria, hein? Pula. Você quer pular lá, Rafa, só pra ver se a água tá gelada? Melhor não. Molhar o pé, pode molhar o pé. Eu tava tentando dar ideia, você demorou pra pegar. Por exemplo, tira o tênis. Vamos ver o que ele vai falar, Eu vou deixar aqui a minha carteira. Vai chegar e-mail. É o Se eu F90. for pular com a carteira, vai molhar tudo, eu vou perder os documentos todos, não tem. Mas só molhar o pé, só molhar o pé, Rafa. Ela não tá muito... Só molhar o pé, não vai. tem como, porque eu vou ter que tirar o tênis. E aí é o seguinte, tem uma questão anatômica minha que é meio constrangedora, eu não tenho um dos dedos do pé, então eu quero preservar isso para outro momento. Não precisa explicar. Eu acho que já fui além, inclusive. Eu estou, inclusive, desafiando a minha imagem construída em 29 anos de carreira. O F90 é, de fato, um espaço disruptivo. A gente se redescobre nesse programa. É muito bacana participar. E jogar com meu Palmeiras aqui em paz. Depois, quem sabe, eu mergulho, viu, Edu? Bom, vamos liberar. Depois dessa... Eu já vi. Pergunta-me em confidência. Claro. Você já viu o dedo dele? Não se faça de rogado, hein? A questão anatômica? Não é isso não. Calma aí. Foi? Não deu pra entender. Rafael, não vem com esse papinho pra cima de mim. Oi. De que você é muito discreto, de que você não mergulha, de que não sei o quê. Eu já vi o Rafael De carioca pra carioca, te percebe. Ih, rapaz, informações. Bom, vamos liberar o Rafa. Até porque a gente se conheceu no México, né, Pedro Ivo? A gente conheceu no México, na piscina do Hotel do México, é verdade. Nos conhecemos em situações impublicáveis. Ele já me viu de sunga, é verdade. Bom, olha aí, depois desses relatos maravilhosos, são confissões, são confissões... E se eu te falar que a sunga era pior que essa? Ok, isso acontece. Bom, vou te liberar, Rafa. Parabéns pela confissão. Parece que Rafa tem um dedo só, que um ou dois que... Mas isso é uma desculpa esfarrapada pra não botar o pé na água, né? Ele falou que tem um dedo no pé que não tem unha, então... E pode molhar do mesmo jeito. E ele tem 10% de desconto na pedicure. Um abraço pra você, Rafa. Tchau, meu irmão. Um abraço. Tchau. Não, tô indignado. Olha, esse programa ele libera o caos. Você já pensou? Daqui a pouco nós vamos falar mais. Eu não pensei em nada. Você olha assim pra daqui a 6 meses, onde o F90 vai estar? Você tem medo? Você não tem medo, não? Nenhum medo. 90 é um show, rapaz. Nenhum mesmo. Você vem Você vai se machucar. Como estará o F90 daqui a 6 meses, é isso? Eu sei como será, mas eu não posso revelar ainda. Bom, ele veio do futuro, isso é verdade. Mas só uma coisa aqui. Vocês queriam falar tanto do melhor em campo. Esse papo aí do melhor. Vai, rapidinho, só pra gente falar que vai dar azar. Eu não ia falar necessariamente do melhor em campo, mas a gente tá esquecendo, e óbvio que a gente sempre vai buscar quem realmente desequilibra lá na frente, que traz o resultado. Marlon Freitas tá fazendo uma temporada absurda. Absurda, botando ele e o Gregory o jogo no bolso ali no meio de campo. O Bastos, que a gente já citou aqui, não vou lembrar exatamente quem citou a temporada do Bastos, do Barbosa. A atuação do Barbosa ontem. O John cresce muito de produção também, diante de determinadas desconfianças. Eu acho que isso vai dialogar muito com um argumento do Birner, e eu acho que ele tá ouvindo a gente, né? Tá ouvindo, o Birner não supa ainda. Quando você não tem como estabelecer nenhum traço de comparação do que ficou do time do ano passado. Exato. Porque é chovendo molhado. Tem gente que pode achar espetacular como o Botafogo agora tem um lateral como o Vitinho e não tinha antes. Tem gente que pode achar ótimo como é que o Botafogo tem um cara do naipe de Alex Telles e antes tinha um inseguro, questionado e quase rotulado como derrotado Marçal, apesar de ser líder do time. Tem gente que pode virar e pensar, caramba, você perdeu Cuesta e Adrielson e ficou se pensando, agora não tem mais uma solidez. E você tem uma zaga com Bastos e Barbosa. Exato. O John, Nath, como chega o John para quem acompanhava mais de perto? Qual era o rótulo do John? Inseguro. Exatamente esse ponto de interrogação. Exato. E ele assume para a vaga de um pé que chegou a ser goleiro de seleção brasileira. Então, assim, você olha para qualquer setor do campo e aí vai te dizer, vai te dar o desequilíbrio que vai voltar no papo do Zupac do Birner lá sobre o Estevão e o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, em algum momento, ele vai estar à frente pelo que o coletivo lhe ajuda. O Estevão não. O Estevão tenta resolver, muitas vezes, um coletivo que esteve desarranjado do Palmeiras ao longo da temporada. Tanto é que teve um momento ali que o Estevão não jogou, que o Palmeiras parecia não saber como criava. Exato. Então, tem uma diferença e que vai, em algum momento, virar e falar o que poderia ser o Estevão com um coletivo melhor arranjado e como seria o tal do Cine, como seria o Luiz Henrique se o coletivo não tivesse tão bem azeitado. Mas sim, são os dois grandes nomes da temporada. Agora, você não consegue falar em nenhum nome como apenas regular se você canta ali de John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Telles. Marlon Freitas e Gregory. E do meio pra frente não precisa falar. Então, você não tem nenhum nome ali que você vira e fala, esse aí foi só regular esse ano. Esse aí ele só compôs o elenco e não comprometeu. Não, o Vitinho pode ter críticas. Agora, o Vitinho tem ótimas atuações e o Botafogo tem ótimos momentos com o Vitinho desafogando. O Vitinho vai ser importante na final, né? Com a expulsão do Porto, ele vai jogar.
Porque faz 2 semanas eu dei uma entrevista para um podcast botafoguense. Eu era o único que não era botafoguense de verdade. Mas agora ter sido um espetáculo. Entendi, não era botafoguense de verdade. Eles estavam citando episódios relativamente recentes, como pênalti contra São Paulo, que poderia ter comprometido a campanha do Botafogo. Alguns lances pontuais do Vitinho, assim, tipo, melhor ponte que Vitinho. Mas ele vai jogar agora, né? Agora vai, mas só tem que ser ele. Né? E sem isso, substituição tal vai você. O Vitinho talvez seja... Todo time tem mais ou menos... Não é um calcanhar de Aquiles. Discordo. Mas Vitinho aquele é muito bom jogador e Vitinho tem ótimos momentos. Ele foi muito bem em alguns jogos na parte como um pereba no meio Não, eu não estou citando. Eu estou lembrando de uma entrevista de um podcast botafoguense, que é o canal do Mané. Isso. E aí eles pontuando assim, poxa, é uma reflexão. Poxa, nesse time aqui, o que pode melhorar? Tá tudo certo, não sei o quê. Pô, o Vitinho aqui cometeu alguns erros ali que poderiam ter sido, né, assim, decisivos. Mas aí você pode pegar... Você querer pontuar erros de um jogador ao longo de uma temporada não vai invalidar o que esse jogador fez. Cruel. Em muitos momentos o Vitinho foi um desafogo de um Botafogo. Você lembra como foi o segundo tempo do Botafogo contra o Penharol no Newton Santos? Lembro, foi muito bem. O Botafogo não sabia como dialogar, como aproximar o lado direito, que era por onde se buscava jogo. Savarino começa a balançar por ali, o Vitinho passando, jogada de gol com o Vitinho passando. Quantos jogos o Vitinho passando e dando que o Botafogo não tinha em muitos momentos, resolveu pintar uma análise de alguém que falou, porque tem situação pontual que o Vitinho não é esse jogador regular, não, Bubu. Ninguém é 100% Vitinho é mediano, numa temporada inteira. Eu não falei que ele é mediano, eu não falei que ele é ruim. Eu falei que em uma entrevista que eu fiz com um botafoguense, não fizeram comigo, na verdade, a entrevista. Eles citaram isso. O Vitinho é tido como esse cara. Eu lembro, assim, por exemplo, lembra do Palmeiras? Grande Palmeiras dos anos 90, que falava que o Cláudio era o lateral direito. Palmeiras da Parmalat, 93-94, que timaço. E aí você cita lá... Gil Baiano foi lateral 93. Mas aí você tá falando de um cara que tecnicamente era baixo, não era tão brilhante quanto o exatamente, não quer dizer que... Não é baixo, e quantos laterais direitos no Brasil são melhores? No Brasil não tem lateral direito. O Vitinho não é baixo tecnicamente. Mas, por exemplo... Por causa de um jogo, os caras rotularam... Nem tem laterais assim, todos os nomes falam citados aqui, deixa eu ver lembrar. Barbosa, Bastos, John, Gregory, Almada, Marlon Freitas, tal. Eu acho que o Vitinho, e eu tô falando por uma experiência de contato recente com o botafoguense, o Vitinho vem num patamar um pouco abaixo. Não quer dizer que ele tá ruim, que ele tá mal, entendeu? Não é nada disso. Mas é onde talvez aí tivesse alguma discussão, até pra ver se ele seria titular ou não. Eu sigo discordando, não tem pra mim... Você acha que é tudo nivelado? Não tem nem discussão se ele é titular. Ele é titular. Foi contratado para isso e é muito jogador. Porque eu tive contato, torcedor botafoguense, bacana, mas por conta de um jogo... Não, foram 3 jogos. Eu não vou lembrar dos outros lances. A questão de um jogo, a torcida pontuou, questionou. O Vitinho tem momentos muito bons e tem muito mais momentos bons com o Botafogo e de ajuda do que ruins. Então, mas pensa, você é o Milito. Ele não tá nesse patamar de titular. Você é o técnico do Galo. Você é o Milito. Vamos analisar o Botafogo, vamos procurar um ponto fraco, um ponto vulnerável. Se ele passar onde seja melhor, onde pode ter uma brecha mais fácil para eu causar algum dano pro Botafogo. Talvez seja ali. O Alex Telles é um jogador muito mais rodado, mais experiente, mais cascudo, por exemplo, para segurar uma onda. Falando das esquerdas. Daqui a pouco nós vamos projetar do lado direito da defesa, talvez seja um ponto pro adversário, no caso o Galo, olhar com um pouco mais de atenção ali. Então é isso, meus amigos. Fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo, tá bom? Não saia daqui sem antes já ia inverter a posição, não pode inverter. Deixar o like, comentar aqui embaixo o que tá achando, compartilhar o link com amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, muito obrigado pela audiência até agora e até amanhã, até o próximo vídeo.